Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo. Acho que vocês já devem estar cansadas da minha carinha. Eu estou aqui para gravar nosso plantão de dúvidas, nosso primeiro plantão de dúvidas do Excel, propriamente dito. E eu sabia que vocês iam ficar muito felizes que a gente começou nessa semana a botar a mão na massa no Excel. Então, a gente, depois de 2 semanas árduas debatendo estatística básica, debatendo uma introdução à análise de dados, uma parte mais teórica, a gente começou, de fato, a mexer e botar a mão na massa. Na aula passada, na terça-feira, a gente começou a introduzir o que é o programa do Excel, né? Como o programa está organizado, o que é uma célula, né? Que é um ponto muito importante para o Excel, para a parte do Excel, e o que é uma célula, como formatar uma célula, enfim, como criar uma planilha do zero, a gente viu bastante coisa, mas muito introdutório. E isso é um ponto que chegou em algumas mensagens, é que o nosso público é bastante heterogêneo, né? Então tem gente que desde já é fluente no Excel, ou já sabe brincar, já sabe mexer bastante no Excel, até pessoas que estão iniciando agora a caminhada para utilizar o Excel, utilização do Excel. Então, por isso que a gente vem desde lá de trás, desde a parte teórica até essa parte básica do programa, do Excel, até a partir da outra semana, daqui 2 semanas, há análises mais rebuscadas, análises mais interessantes, tá? Então, fiquem calmos para as pessoas que já têm alguma certa vivência com o Excel, que a gente vai tentar trazer coisas novas, análises mais interessantes, mais rebuscadas. Mas vamos deixar pelo menos todo mundo no mesmo plano, com todo mundo na mesma base, todo mundo com os mesmos insumos, subsídios, para todo mundo conseguir acompanhar o curso, tá? Então, eu tenho alguns informes antes de começar o plantão propriamente dito. Acho que vocês já sabem, a gente está no YouTube, né? O YouTube, o nosso canal Escritório de Evidências, a gente está colocando os vídeos passados nas aulas e, inclusive, os plantões de dúvidas. Assim que a gente termina a transmissão, a gente coloca o vídeo no YouTube. E lá vocês conseguem assistir o vídeo, rever o vídeo, pausar e anotar alguma coisa, pausar, tomar um café, descansar um pouco e depois assistir a próxima aula. Enfim, dá para ampliar muito a forma de conhecimento, de busca pelo conhecimento em que o aluno, que a pessoa tenha. Então, se inscrevam no nosso canal, que se chama Escritório de Evidências, em que a gente está sempre colocando produtos novos, vídeos novos, assim que terminar a transmissão no Centro de Mídias, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever e de clicar o botão de curtir lá. E, além disso, no YouTube dá para mudar a velocidade em que você está assistindo, então dá para colocar mais lento, dá para colocar mais rápido. Acho que vocês já sabem, eu já expliquei no outro plantão de dúvidas e na terça-feira como alterar a velocidade. Aí dá para colocar mais lento, dá mais rápido, a velocidade mais adequada para adquirir o conhecimento, né? A mais adequada para você, tá? Então, só uma questão, os vídeos dos plantões de dúvidas a gente demora um pouquinho para postar, porque está sendo ao vivo esse plantão de dúvidas, então até gravar, dar uma editada, a gente demora um pouquinho para postar. Então, provavelmente na terça-feira, na segunda-feira, já está no YouTube para vocês. Esse vídeo aqui, desse plantão de dúvidas, tá bom? O que mais? Outro ponto que chegou nos nossos comentários é que ficou muito pequeno, e isso já vem desde o começo, desde as aulas teóricas dos slides. Ficou muito pequena na tela do celular, na tela do Centro de Mídias, a verificação, a visualização do Excel. Então, eu vou tentar, nas próximas aulas, nos próximos plantões de dúvidas, na verdade, colocar um zoom maior no Excel, mas fica uma dica, eu demorei para descobrir, no Centro de Mídias, no aplicativo do Centro de Mídias, dá para você colocar e assistir em tela cheia do celular o vídeo.
tá? Então, acho que, se eu não me engano, é no canto superior direito do seu celular, você clica lá e vai dar para ver em tela cheia, dá para você assistir na horizontal. Talvez o seu celular já esteja com um bloqueio para virar para o horizontal, aí você vai ter que achar de alguma maneira como desbloquear o seu celular, a virada do celular para o horizontal, tá? Então, eu vou começar o plantão de dúvidas. Como a aula foi muito introdutória na terça-feira, eu não vou... não chegaram muitas dúvidas em específico, no sentido de, eu fiquei com dúvida nisso, eu fiquei com dúvida naquilo, chegaram pouquinhas. Então, eu vou... A maioria das dúvidas que chegaram foi o ponto da mesclagem de célula. Por que eu não posso mesclar células, né? Como eu mesclo células e por que eu não posso mesclar células. E para construir meu argumento, para provar um ponto, eu vou avançar um pouco no nosso conteúdo do Excel nessa aula do plantão de dúvidas hoje, tá bom? Então, a gente vai ainda passar em outros vídeos, nos vídeos seguintes, algumas funções que a gente vai utilizar hoje. Então, se você não pegar hoje, tudo bem, relaxa, que nas próximas semanas, nas próximas aulas, a gente vai falar em específico do que a gente está fazendo hoje. Mas, para não ficar solta a dúvida e para eu não ter o que falar, eu vou provar esse ponto, vou construir meu argumento utilizando essas linguagens, essas funções mais rebuscadas, tá bom? Então, tá legal? Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês, em que, bom, vocês devem estar vendo agora a minha tela. Eu vou abrir o Excel. Para você abrir o Excel, você vai ter que achar onde está o programa no seu computador. Geralmente está na tela inicial, mas talvez não. Então, você vai ter que achar no seu computador onde está o Excel. Eu abri o meu Excel aqui. Você vai vir aqui, vai ter alguns modelos em branco, você vai abrir na pasta de trabalho em branco, vai chegar uma coisa bonitona. Se abrir, uma planilha bonitona em branco para você preencher, tá bom? Então, tá aqui, esse é o Excel. O Excel tem várias versões, tá bom? Então, eu estou dando zoom para melhorar a sua visualização. Mas o Excel, ele tem várias versões. Então, talvez a minha versão, a versão que você está vendo nesse vídeo, não seja a mais adequada, tá? Desculpa, não seja a mais adequada, não. Não seja a que você tenha no seu computador, tá? Então, talvez alguma função que eu fale, alguma questão que eu fale, não esteja exatamente no mesmo lugar no seu computador, no seu Excel. Mas o Excel ele não mudou tanto assim de versão para versão. Então, o ponto é o mesmo, a função é a mesma, tá? Mas talvez o lugar seja diferente, o jeitão, a forma de organização do Excel seja um pouco diferente. Mas o jeitão em si é o mesmo. Eu vou construir todo esse plantão de dúvidas vou construir esse plantão de dúvidas com base numa mensagem super legal que chegou de uma professora de educação física que deu vários exemplos, várias possibilidades para a gente construir planilha. Eu vou construir de um exemplo que ela deu, que eu gostei, que é um exemplo de uma sala de aula, alunos que participaram de alguma de educação física, praticaram um esporte e tiveram várias tentativas de fazer o gol. E quantas vezes ele fez o gol. E a gente quer analisar e extrair informações dessa planilha, desse exemplo que a professora de educação física me deu. Muito obrigado pela sugestão. Vamos construir do zero e extrair essas informações. Aí eu explico por que a gente não pode mesclar célula, tá bom? Então, vamos começar, tá? Vamos começar com a nossa planilha, com aluno. Acho que deve estar bom para vocês o zoom. Vou dar mais um zoom aqui. Bom. Aluno, a gente começa com uma coluna de aluno, uma coluna de série, uma coluna de esporte, uma coluna de tentativas, uma coluna de gols e uma coluna de proporção gol tentativa.
Aí já entra uma pergunta que me fizeram em específico. Como adequar o tamanho da coluna para o seu... Talvez tenha ficado meio rápido na aula. Como adequar o tamanho da coluna para o que está sendo escrito? Há duas maneiras bem simples de adequar o tamanho da coluna para o que está sendo escrito. Você está percebendo que ultrapassa, né? Quando eu escrevi proporção gol por tentativa, ultrapassou, né? A coluna F, a célula F1, que é essa daqui, ultrapassa e começa a comer espaço da G1, né? Que é essa daqui. Enfim, como a gente aumenta o tamanho dessa célula, aumenta o tamanho dessa coluna? A primeira forma é você com o mouse aqui, você está vendo o mouse aqui, você vem na coluna e arrasta e aumenta a sua largura. Eu fui lá e aumentei demais, né? Eu posso ir diminuindo até ficar adequado. Mas o Excel, ele encontra automaticamente como adequar o tamanho da sua coluna para o que está escrito. Se você vier aqui nessa parte da coluna, no canto direito da coluna, e der 2 cliques com o seu mouse. Se eu der 2 cliques, pronto, o Excel automaticamente comprimiu ou aumentou o tamanho da coluna para perfeitamente adequado para o que está escrito aqui. Tá? Então, beleza. Começamos na nossa planilha, começamos a construir. Vamos começar a rechear essa planilha, tá? Então, começando a rechear essa planilha, a gente começa... Vamos supor que essa base de dados seja anonimizada. Eu não tenho o nome dos alunos, eu só tenho o número deles. E vamos pensar que tem 30 alunos. Aí já é um ponto novo dessa aula. Eu não tenho que ficar escrevendo de 1 até 30. Um ponto mais ou menos novo, né? Como eu posso fazer? Como eu posso fazer que automaticamente o Excel faça esse preenchimento de 1 até 30? Como eu faço? Eu pego o meu mouse aqui, eu arrasto e seleciono o que eu já tenho, o que eu já coloquei, e eu venho aqui não sei se vocês estão vendo, mas o meu mouse, ele deixa de ser uma cruzinha, um maisinho branco, e passa a ser um maisinho preto. Eu vou lá e clico e arrasto. Arrasto até 30, que é o que eu quero. Pronto. O Excel automaticamente foi de 1 até 30. Lembra quando eu fiz de Vinícius, vários Vinícius na aula de terça-feira? Eu fiz a mesma coisa, só que eu escrevi Vinícius, Vinícius, Vinícius. O Excel, ele automaticamente percebe que Vinícius, Vinícius, Vinícius não tem uma ordem, e ele vai lá, eu arrasto, ele copia e cola o que está rolando. Agora, para a primeira série, desculpa, para a série do aluno, vamos pensar que a gente tem, desses 30 alunos, alguns são da primeira série do ensino médio, alguns da segunda série do ensino médio e alguns da terceira série do ensino médio. Vamos pensar que, como eu preencho, eu cliquei na célula e comecei a escrever com o meu teclado. Primeira série. O segundo aluno também é da primeira série. Até o 14º aluno, por exemplo. Então, todos esses daqui são da primeira série. Então, vamos pensar um pouco mais. Todos esses daqui, todos 18 alunos, todos esses primeiros 18 alunos são da primeira série. Como a gente faz automaticamente preencher? É a mesma coisa do Vinícius, Vinícius, Vinícius da aula passada. A gente segura e arrasta, da mesma forma que a gente fez da outra coluna. O Excel, ele percebeu que eu não quero a ordem primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Ele percebeu que eu quero várias primeiras séries. Então, ele foi lá, copiou e colou várias vezes. Agora, vamos continuar. Segunda série. Segunda série, vamos pensar que é até esse daqui, 24, e o resto é da terceira série. Estamos apenas preenchendo. Estou tirando da minha cabeça esse exemplo aqui, tranquilo. Tá? Então, a gente já começou a preencher. A gente tem alunos e a gente tem a série desses alunos. Agora, a gente precisa preencher o esporte que ele praticou na aula de educação física. Como a gente faz isso? A gente escreve. A gente clica na nossa célula e escreve o que a gente quer escrever. Vamos pensar, só para facilitar, em 2 esportes. Handball
e futsal, tá? Então, essa primeira galera praticou o futsal. Vamos pensar que 10 pessoas praticaram futsal da primeira série e o resto praticou handebol, tá? Da segunda série, também teve uma galera que praticou futsal e uma galera que praticou handebol, tá? E do resto da terceira série, todo mundo praticou futsal. Vamos deixar bonitinho, tá? Então, preenchemos, beleza, tranquilo. Então, a gente tem alunos, série, esporte. Eu fiz aleatório, eu fiz da minha cabeça para o preenchimento, mas vamos preenchendo junto aqui comigo as planilhas, tá? Agora, para tentativa e para gol, vamos utilizar uma função que é nova, eu não falei dela na terça-feira, mas que é tranquilo para a gente entender. O que é? É a função aleatório entre. Então, eu quero aleatorizar um determinado número, eu quero pegar números aleatórios entre determinado intervalo, tá? Então, porque eu não quero, nessa construção desse exemplo, ficar falando, o primeiro aluno teve 10 tentativas, o segundo aluno teve 7 tentativas, o terceiro aluno teve 6 tentativas, e assim sucessivamente. Eu quero que o Excel sorteie para mim, tá bom? Então, vamos criar essa função do Excel. O nome da função, como eu já falei, é aleatório entre, tá? Então, como a gente coloca uma função, essa foi outro ponto que a gente teve bastante pergunta sobre isso, como colocar uma função. Como colocar uma função no Excel, a gente coloca igual, a gente sempre começa uma função com igual e escreve o nome da função. No nosso caso, o nome da função agora é aleatório entre. Aleatório entre. E abrimos um parênteses. A gente colocou igual, aí fala para o Excel, quando a gente coloca esse igual. Excel, a gente vai começar a usar uma função. Aí a gente coloca o nome dessa função, aleatório entre, e a gente, dentro dos parênteses, coloca o que a função precisa para me retornar o que eu quero. Então, nesse caso da função aleatório entre, o que ele precisa? Ele vai buscar e vai tirar um número aleatório entre entre dois números, entre uma faixa de números. Um limite inferior e um limite superior. Então, eu preciso, nos argumentos dessa função, um número inferior, ou seja, o mínimo de tentativas que há, e um mínimo e um máximo, certo? Uma parte superior, que é o máximo o máximo do número que ele vai retirar. Então, vamos supor que todo mundo teve uma vez, então todo mundo teve pelo menos uma tentativa. Então, o meu argumento inferior, dá para ver no próprio Excel, ele dá um spoiler, né? O que ele precisa? Ele precisa de um inferior e de um superior. O meu inferior, nesse caso, é 1. Aí eu aperto ponto e vírgula, que é o que o Excel entende entre separação de argumentos, e agora eu preciso o máximo que uma pessoa teve uma tentativa. O máximo, vamos supor que é 12. Então, os alunos eles podem aleatoriamente terem tido tentativas entre 1 e 12. Eu vou lá e eu preciso fazer isso. Aleatoriamente, o Excel me tirou que esse aluno 1 da primeira série que jogou futsal teve 8 tentativas. Agora vamos fazer isso o mesmo para o restante. Como fazer isso? A gente vai lá e arrasta essa fórmula. Ou a gente vai lá nesse canto inferior direito da da célula, que é esse maisinho preto, né, essa cruzinha preta, e dá 2 cliques lá com o mouse. Ele vai lá e foi aleatoriamente encontrou essas tentativas. Como o Excel ele vai ficar aleatorizando sempre que eu fizer alguma função, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar essa coluna, apertar Ctrl C, ou seja, copiá-la, e vou colar especialmente. Como assim? Eu vou apertar com o botão direito do meu mouse,
E você vai ver, vai ter recortar, copiar, colar e vai ter o colar especial. O que é esse colar especial? Eu quero que ele fixe essas tentativas e só me jogue os valores e não fique mudando todas as vezes que eu use essa função aleatório entre. Então eu vou lá e colo como valores. Pronto, fixou. Antes, essa entrada, a entrada da célula D2, era a função aleatório entre. Agora, ela é 11, vocês conseguem ver por aqui. A mesma coisa para as outras entradas, D3, D4, D5, D6, e assim sucessivamente. Vamos fazer a mesma coisa com gols. A gente faz aleatório entre. Qual que é o inferior? A pessoa ela pode ter tido no mínimo 0 gols, e o máximo é, se o cara é muito bom no futsal, no handebol, a pessoa, ele pode ter convertido todos os gols das suas tentativas, né? Então, o máximo desse aleatório entre é o número de tentativas. Ele vai lá e me deu que o primeiro aluno da primeira série do futsal, que jogou futsal, teve 11 tentativas e fez 7 gols. Vamos fazer o resto vamos fazer essa mesma fórmula pro resto. A gente vai lá e dá 2 cliques. Isso é um atalho que facilita a sua vida. Você pode também ir lá e arrastar. Lá. Tem, como eu falei, a mesma coisa entre o aleatório entre. Ele vai ficar aleatorizando sempre. Então, vamos lá, copiar, Ctrl C, e colar especialmente. Botão direito do mouse, colar especial, valores. Pronto, fixamos. Estamos quase terminando a construção da nossa planilha, certo? Agora, vamos criar a proporção gol tentativa. O que é uma proporção gol tentativa? É a quantidade de gols que você fez em relação à quantidade de tentativas que você teve. Então, é a quantidade de gols, isso no português. Agora, matematicamente, é a quantidade de gols sobre a quantidade de tentativas. Isso no Excel é igual, lembra? Toda vez que você vai trazer uma função, é o igual. Ou alguma operação matemática, é algum igual. Você vai lá, igual, gols. Eu cliquei a célula de gols, dividido, que é a barra, por tentativas. Fui lá e tenho que 0,45 foi a proporção gol tentativa, ou 45% das vezes que ele teve uma tentativa, ele fez o gol. Vamos arrastar isso para o resto. Você percebe que tá feio aqui, né? Tem alguns que tem várias casas decimais, tem outros que não estão. Vamos adequar isso. Vamos selecionar a coluna. Como a gente seleciona a coluna? A gente clica aqui na coluna, nesse F, e a gente vai aqui, vocês estão seguindo o meu mouse, vai ter entre aumentar casas decimais, que é o máximo, e minimizar casas decimais. Opa! E minimizar casas decimais. Por que não tem isso? Aí, tá minimizando as casas decimais. Eu selecionei tudo que eu quero minimizar a casa decimal e eu clico no botão diminuir casas decimais, que é aqui no próprio cabeçalho do Excel, no próprio cabeçalho do programa. Foi lá, ficou bonitão. Esse cara, se eu quiser colocar em porcentagem, eu clico aqui em porcentagem, mas tá bonito assim. Então, tiveram alguns que converteram todas as tentativas dele, né? Tipo, esse aluno 6, ele teve 2 tentativas e fez 2 gols, esse cara 7 teve 10 tentativas e teve 10 gols, e assim sucessivamente. Beleza, recheamos, construímos nossa planilha do zero, e agora vamos e recheamos utilizando algumas coisas novas. O arrasto, que a gente já tinha falado, relativamente novo, né, que a gente foi lá a partir desse 1, 2 e 3 e completamos automaticamente até o 30. A gente utilizou o igual aleatório entre, que é uma função que me dá que o Excel vai puxar aleatoriamente um número entre inferior e superior, no nosso caso entre 1 e 12, e o goal é outro aleatório entre 0 gols e a quantidade de tentativas que ele teve.
e a gente fez a proporção gol tentativa. Tá vendo que quando eu clico na fórmula aqui, na célula, ele me dá a fórmula. O que ele está fazendo? Ele está dividindo esse por esse. Como eu fiz isso? Você me copiou. Eu apertei igual, cliquei na célula que eu quero pro denominador, divido, aperto a teclinha barra e clico na célula que vai ser o divisor e vai dar bonitão aqui. Agora, lembra que a gente precisava de algumas etiquetas de uma base de dados? A gente precisava colocar um título, certo? Então, vamos lá, vamos inserir uma linha. Como a gente vai? A gente clica na linha que a gente quer inserir uma linha acima. Então, no meu caso, eu quero que seja um título. Ou seja, a primeira coisa da minha planilha seja o título da planilha, certo? Então, eu vou lá, clico na primeira e aperto botão direito do mouse, inserir. Inserir, eu tenho o local para colocar o título da minha planilha. Então, vai lá. Educação física. Tentativa e gol. Certo? Eu posso, como eu falei na última aula, formatar, utilizando todo esse cabeçalho aqui. Eu posso aumentar, bonitão. Tá? Vou aumentar se meu computador for mais... Aí. Eu posso aumentar, posso colocar negrito, enfim. Agora começa as principais dúvidas que chegaram, era como mesclar célula e por que eu não posso mesclar células. E agora que a gente vai avançar um pouco na nossa ida, tá? Vamos mesclar então, vamos ver como fica bonito mesclar célula. Fica bonito. Como eu faço isso? Eu seleciono tudo que eu quero para mesclagem. No meu caso, eu quero que o título abranja toda a minha planilha, certo? Então, eu vou selecionar todas as colunas que a minha planilha abrange e aperto esse botão aqui, que é o botão de mesclar e centralizar. Mesclei e centralizei. Agora, não existe mais célula B1, não existe mais célula C1, só existe uma célula A1 desse tamanho gigantesco aqui, que contém educação física, tentativa e gol, e assim sucessivamente. Vamos deixar mais bonito ainda, porque a única função da mesclagem de célula é deixar a planilha de uma maneira mais estética. E eu concordo, fica mais bonito ainda. Vamos pensar em mesclar aqui no meio da nossa planilha. Como a gente faz? Seleciona aqui e mescla e centraliza. Nota, o Excel vai me dar um alerta que vai dar alguma dica do que é qual problema vai ser quando a gente mescla a nossa célula. Ó, a mesclagem de... Vamos ler aqui com calma. A mesclagem de célula só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta outros valores. Beleza. Vou apertar OK, eu fui lá rapidão. Ah, não, minha planilha quer ficar bonita. Eu quero que fique bonita, então eu vou lá e mesclo as minhas células. Eu aperto OK. Tá, ficou bonito. Se eu fizer a mesma coisa para a segunda série, e faço a mesma coisa, ficou de fato mais bonita, né? Mas vamos ver o problemão que tem se a gente faz uma mesclagem de célula. Vamos pensar que a gente precise, o chefe ele vai lá e te dá essa planilha, tá desse jeito, e ele precisa ele fala assim, ó, Vinícius, você precisa me dar as informações de quantidade de alunos da primeira série, quantidade de alunos da segunda série, quantidade de alunos da terceira série, e pensar em quantidade de gols que foram feitos no futsal e quantidade de gols que foram feitos no handball. Beleza? Então a gente quer, a partir dessa planilha, resumir alguma coisa, certo? Então vamos criar uma planilhinha aqui do lado que vai resumir essas coisas. Então, categoria, quantidade. Vamos ver quantos alunos da primeira série. Quantos alunos da segunda série, certo?
e quantos alunos da terceira série, tá? Vamos aumentar aqui a nossa coluna. Vamos ver o que acontece quando a gente faz a mesclagem de célula e tenta descobrir algum tipo de informação dela. Vamos primeiro utilizar uma fórmula nova em que a gente vai ver ela bem com calma, que a fórmula ela é desse jeito. O nome da fórmula é muito utilizada, que se chama Conte-C. Lembra, Excel, sempre quando começa a fórmula, a gente começa com igual. Então, igual conte.c. O que ela faz? Ele conta alguma coisa, ele conta a quantidade de valores se algum critério é verdadeiro. Então, no nosso caso, eu quero quantos alunos são da primeira série. Eu quero que ele conte quantos alunos são da primeira série. Então, eu quero que ele conte dentro desse intervalo que está selecionado aqui aí no vídeo de vocês, B3 até B32, certo? E o critério é primeira série. Então, o Excel é que nem uma criança, como eu já falei. O Excel é que nem uma criança. Ele vai fazer tudo que você mandar para ele. Então, o que você está pedindo para ele? Excel, conta para mim quantas pessoas tem se esse critério é válido. Que no caso é se o aluno é da primeira série. Olha que coisa só. Ele deu 1. Quantos alunos a gente tinha da primeira série mesmo? Eram 18, né? 18 alunos eram da primeira série. E o Excel, ele só te retornou 1. Por que isso? Justamente porque a gente mesclou. A mesma coisa vai acontecer se a gente fizer para as outras. Para a gente fizer para as outras. Por quê? Vamos pensar aqui na segunda série. É justamente por conta da mesclagem de células. Por quê? Ele entende que isso daqui é uma só, é uma célula só, é uma pessoa só. Se eu desmesclar, tá vendo? Todas as outras células estão vazias. Então, lembra aquele alerta que eu te falei? Lembra aquele alerta que eu te falei que é quando você mescla as células? O Excel ele vai descartar todas os outros valores e só vai manter a que está na primeira entrada da esquerda e superior. É o alerta que o Excel te dá. Foi o que ele fez. Ele te deu esse alerta. E você, mesmo assim, mesclou as células e teve uma análise errada. Imagina se eu falo para o meu chefe, chefe, aqui eu sou bonitão, aqui eu tenho eu fiz minha análise de dados e deu que a gente só tem um aluno na primeira série. Que coisa, né? Tá errado. Tá bem errado. Vamos fazer o certo? Se a gente coloca o certo, ou seja, até... Ele foi lá, se a gente não coloca a mesclagem, ele foi lá e viu que a gente tem, ao invés de uma pessoa na primeira série, temos 18 pessoas. Vamos fazer a mesma coisa para o resto, porque planilha minha não se tem mesclagem de célula. E na sua também não deveria ter, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo conte-C, igual conte.c. O intervalo é esse daqui. E ele vai contar quantos terceira série estão. Tá? Fechamos parênteses. Então, foi lá. A gente tem 18 alunos na primeira série, 6 alunos na segunda série, 6 alunos na terceira série. Tá? Vamos pensar também na outra coisa que o Excel, que o meu chefe me pediu. Então, Vinícius, você já me falou, então, mesclar no meio da minha planilha, não, nunca mais, porque quando eu vou fazer e vou automatizar a minha planilha, como a gente tentou fazer nesse Conte-C aqui, conta se alguma coisa é verdade, no nosso caso, conta se
o aluno é da primeira série, conta se o aluno é da segunda série, conta se o aluno é da terceira série, ele deu uma informação muito equivocada. Imagina se eu tivesse 1000 linhas, 7000 linhas, e desse exatamente, eu não conseguisse ver no olho que eu estava errado. E aí? Melhor não mesclar, tá? Então, vamos pensar, mas você não falou nada de mesclar o título, né? Que fica bem bonito colocar o título mesclado em cima, né? Vamos ver alguma forma a outra atividade que meu chefe me pediu, que era, qual que era a outra atividade mesmo? Era quantos gols foram feitos no futsal e quantos gols foram feitos no handball, tá? Então, gols no futsal e gols no handball, tá? Agora a gente vai fazer outra fórmula nova, que é bem similar ao conte C, que é conta C. É a fórmula soma C. Então, a fórmula da questão é Excel, por favor, soma para mim se o critério que eu te der é verdadeiro. No meu caso, eu tenho 2 critérios. Soma C, né? Eu tenho aqui. Eu tenho um intervalo em que ele vai ver o critério, verificar o critério. É o primeiro argumento. O segundo argumento é o critério propriamente dito. Então, no nosso caso, o critério lá do quantos alunos era se era da primeira série, se era da segunda série, se era da terceira série. E o intervalo da soma. Então, vamos verificar qual que é o intervalo, onde a gente está, qual que é o nosso critério. Ele vai somar se o aluno tiver jogado futsal, certo? Então, ele vai verificar nessa coluna C, certo? Que é a coluna de esportes. Vamos, é uma forma de facilitar muito e deixar muito rápido a automatização e a verificação das funções, clicar na coluna inteira, que é a coluna de esportes. Então, se eu clicar aqui se eu clicar na C, ele vai juntar e vai selecionar todas as células da coluna C. Mas se eu fizer isso normalmente, ou seja, sem mesclagem de célula, tá certo. Mas agora que a gente tem um título mesclado de células, se a gente clicar aqui, ó, se eu clicar aqui no G, que não tem célula mesclada nenhuma, eu cliquei, ele selecionou a coluna G inteira. Mas não é a G que a gente quer, é a coluna C. Então, se eu clicar aqui, que tem uma célula mesclada, olha o que o Excel faz. Ele seleciona tudo. Ele não consegue entender que eu quero apenas a coluna C, porque justamente tem um título mesclado, né? Uma célula mesclada na coluna C. Então, óbvio que eu posso manualmente, no próprio Excel, no próprio teclado, selecionar C2.C, que vai pegar a coluna inteira C. Mas é um saco, né? Eu quero ser o mais rápido possível, eu quero ser o mais eficiente possível utilizando o Excel. Então, eu vou se eu tenho a mesclagem de célula, como a gente tem aqui, eu não consigo automatizar e selecionar a coluna inteira. Eu consigo apenas selecionar a coluna inteira manualmente, né, via teclado. Então, não vamos aqui mesclar essa célula. Não vamos mesclar essa célula. Vamos agora fazer o soma C. O intervalo, onde a gente vai ver esse intervalo? Na coluna C, que é a coluna de esportes. Qual que é o nosso critério? Futsal. Entre aspas, futsal. E qual que é o intervalo da soma? Qual que é o intervalo que, se for verdade, ou seja, se o aluno tiver feito Excel, ele vai somar. A gente quer a quantidade de gols. Então, ele vai somar o intervalo soma gols. Fechamos o parênteses. Verificamos que houve 76 gols para os alunos que jogaram futsal. Vamos fazer a mesma coisa para o handball. A gente vai lá e apenas muda o critério de futsal para handebol. Tá? Então, e tivemos 35 gols no handball. Tá.
Beleza. Então, eu consegui mostrar para vocês o problemão que é para automatizar a célula. Eu sei que na própria aula, na aula propriamente dita de terça-feira, ficou um pouco abstrato demais, porque a gente não tinha tempo para mostrar e falar dessas funções aqui. Mas quando a gente começa a ter análises na nossa planilha, como essa análise que eu tive aqui, quantos alunos na primeira série, quantos no futsal, quantos no handball, a mesclagem de célula fica muito pior. Com a mesclagem de célula, eu não consigo fazer rápido. Eu às vezes até tenho uma análise errada, como eu tive aqui para a quantidade de alunos da primeira série, da segunda série, da terceira série. E assim sucessivamente. Tá? Então, é um problemão mesclar a célula. Se você quiser mesmo mesclar a célula, faça todas as suas análises antes e depois formate e mescle. Mas isso vai a conta e risco de vocês. Porque é muito ruim. Porque, beleza, você mesclou, você terminou todas as suas análises, aí você mesclou as células e deixou a planilha linda. Deixou a planilha linda e você entregou para o seu chefe, ou você entregou para outra pessoa que vai trabalhar nessa planilha. Essa pessoa, ela pode apagar alguma coisa. Ela pode, sem querer, né? Sem querer, não é por maldade. Ela, para refazer isso, ela vai, talvez, até perder e ter uma análise equivocada, como a gente teve aqui, com as células mescladas. Então, não mescle células, tá? Por mais que fique bonito, fica bonito mesmo. É um senso estético maior, mas não mescle células. Eu tenho uma medida, uma solução paliativa, que que não faz a mesma coisa que a mesclagem de célula faz. Como é que é? Eu vou explicar agora para vocês. Vamos ficar. Tava mais bonito antes, né? Com o título centralizado, pegando toda a planilha, etc, etc. Eu vou lá, seleciono até onde eu gostaria que mesclasse a célula, entre aspas. O que eu vou apertar? Eu vou apertar Ctrl 1. Eu apertei Ctrl 1 e eu entro na questão formatar células. Nessa formatar células, eu entro na aba alinhamento e alinhamento horizontal, eu quero que centralize a seleção. Tá vendo que o Excel é amigável? Tudo é intuitivo. Ó, se eu quero que meu título esteja alinhado horizontalmente, onde eu vou aqui? Eu vou em alinhamento e eu vou alinhamento horizontal. E eu quero que ele esteja centralizado, eu vou centralizar a minha seleção. E eu aperto OK. Ó, tá vendo? Ele ficou esteticamente idêntico à mesclagem de célula. Mas ele ainda tem a célula A1, A2, B1, C1, D1 e assim sucessivamente. Então, fechamos a nossa planilha bonitona aqui. A gente até avançou demais, né? A gente construiu uma planilha do zero, conseguiu revisitar alguns conceitos da terça-feira e conseguimos avançar ainda mais. A gente teve até essas fórmulas aqui que a gente usou, não são para brincadeira, são fórmulas avançadas. A fórmula de conte C e de soma C. Ou seja, ele vai somar se algum critério for válido, ele vai contar se algum critério for válido, e ele vai somar se algum critério for válido, tá? Então, eu estou fechando aqui, que são as dúvidas. Me perguntaram como fazer análises qualitativas, ou seja, quando as nossas informações não são numéricas. No nosso caso, nossas variáveis qualitativas são série e esporte. Né? A gente tem uma variável qualitativa ordinal, que é a série, e uma variável qualitativa nominal, que é o esporte. A gente vai ver, calma. Acho que mais para frente, acho que daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, a gente vai ver como analisar qualitativamente essas informações. Como a gente já viu na teoria. Fazer uma tabulação cruzada, fazer um diagrama de barras, fazer um gráfico de pizza. Mas, para não deixar muito aberto, para não deixar muito aberto, eu não gosto quando eu faço isso, que a gente vai ver isso, então calma. Não. Só para não deixar aberto a questão de você, que você me perguntou,
Eu nem sei se você está aí, né, assistindo, mas enfim. Isso é um tipo de análise qualitativa, né? Eu quero contar a quantidade de vezes que alguma coisa apareceu, ou seja, a gente está vendo a frequência absoluta, né? Quantidade de alunos que temos na primeira série, segunda série, terceira série. A gente poderia fazer um gráfico a partir daí. E gols no futsal, a gente está fazendo uma mescla entre análise qualitativa e análise quantitativa, né? São duas variáveis. Gol, né? Que é uma variável quantitativa, e esporte, que é uma variável qualitativa. Enfim, mas calma. A gente vai ver mais a fundo como analisar qualitativamente as variáveis, certo? Que você me perguntou, mas isso já é um bom começo. Conte C é uma fórmula bem poderosa para fazer esse tipo de análise, tá bom? Então, pessoal, acho que deu bastante o meu tempo. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelas dúvidas. Eu espero ter sanado alguma delas. A gente fez bastante coisa hoje, bastante coisa, inclusive avançada, tá? Como esse Conte C e o Soma C, inclusive o aleatório entre, que eu tinha esquecido. Isso é bastante avançado. Mas a gente conseguiu, a partir do zero, construir uma planilha bem bonita. E a gente conseguiu perceber, principalmente, acho que esse era o ponto principal do plantão de dúvidas, que foi as dúvidas que mais chegaram via comentários, via dúvidas, no formulário. Por que não mesclar célula? Eu mesclo sempre as minhas células. Por que eu não posso mesclar? A gente viu por quê. Na hora da nossa análise, a gente pode ter ou uma análise mais lenta, ou uma análise equivocada, inclusive. Tá bom? Então, pessoal, eu passei bastante do meu tempo. Desculpa. Muito obrigado pela participação. Se mantenham ligados no YouTube, aqui no Centro de Mídias. Mantenham-se ligados. A gente vai continuar postando vídeo, a gente vai continuar postando conteúdo lá no YouTube. Então, não se esqueçam de se inscrever. Amanhã, o Escritório de Evidências vai fazer um seminário, às 2 horas, os seminários semanais que vocês já bem conhecem. Então, não se esqueçam de ligar no Centro de Mídias, ligar no YouTube, na Rede do Saber. A gente vai estar lá fazendo o seminário. E até terça-feira. Na terça-feira que vem, a gente vai continuar essa estrutura, essa análise do Excel básico e vai começar a transformar, começar a introduzir essas funções básicas na análise do Excel. Então a gente vai ver como soma no Excel, como subtrai, como divide, como multiplica, como ver a média, como ver a mediana, como ver o desvio padrão, etc, etc. E depois, na mesma aula, no mesmo dia, a gente vai aprender como importar dados no Excel, tá bom? Então, muito obrigado. Eu já falei muitas vezes isso. Muito obrigado, até terça-feira e até mais.